que humildemente faço. Obrigado, Vossa Senhoria. Falará agora pela Advocacia Geral da União o doutor Antônio Marinho da Rocha Neto, advogado da União, também por 15 minutos. Obrigado. Boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Edson Fachin, a quem desde já congratulo, desejando uma boa gestão. Excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre Moraes, também desejo sucesso na vice-presidência. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, cuida-se de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que tem por objeto a Lei número 13.452 de 2017, fruto da conversão pelo Poder Legislativo da medida provisória número 758 de 2016, que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanchim. Trata-se de norma editada com o escopo de viabilizar a implantação da ferrovia Ferrogrão, projeto prioritário que visa consolidar o novo corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte, conectando a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao estado do Pará. Excelências, inicialmente, entendo necessário fazer um esclarecimento em relação à posição atual da Advocacia Geral da União na presente ação direta de inconstitucionalidade. Como está nos autos, a Advocacia Geral da União, em um primeiro momento, apresentou manifestação formal em defesa da norma impugnada. Contudo, o advento de informações técnicas prestadas no ano de 2023 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, geraram evolução da compreensão institucional acerca da constitucionalidade do diploma legal impugnado. A propósito, cumpre salientar desde já que essas manifestações técnicas, juntadas aos autos da ADI como anexos da petição DOC 242, demonstram claramente a existência de supressão de parte da área de proteção integral do Parque Nacional do Jamanchim, sem correspondente medida compensatória ambiental. E, diante de tal cenário, constatou-se que o texto normativo consolidado na Lei número 13.452 colide com o dever conferido ao Estado brasileiro pelo artigo 225 da Constituição da República de preservação do meio ambiente. Evidenciou-se, então, a necessidade de alteração do posicionamento da Advocacia Geral da União no presente feito, a fim de postular a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. E para uma melhor contextualização a respeito do raciocínio condutor desse entendimento, é necessário traçar um breve delineamento histórico do processo legislativo que resultou, a partir da edição da medida provisória número 758, o texto que atualmente consta na lei analisada. Observem, Vossas Excelências, que a edição daquela medida provisória, além de promover a desafetação de 862 hectares do Parque Nacional do Jamanchim, havia ampliado em seu artigo 4º os limites do parque em sua porção sudoeste, com a inclusão de área contígua de aproximadamente 51.135 hectares. Essa fração territorial originalmente integrava a área de proteção ambiental do Tapajós, uma unidade de conservação de uso sustentável. Aqui deve-se recordar que, nos termos da Lei número 9.985, de 2000, o objetivo básico de uma unidade de conservação de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ressalvadas as exceções legais. Por outro lado, o objetivo básico de uma unidade de conservação de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Ou seja, pelo texto original da medida provisória, uma área significativamente maior do que a desafetada, pertencente à área de proteção ambiental do Tapajós, passaria a ser incorporada ao Parque Nacional do Jamanchim. Essa mudança, portanto, traduzia a elevação do status de proteção ambiental dessa porção da área do Tapajós, já que deixava de compor uma unidade de conservação de uso sustentável para fazer parte de uma unidade de proteção integral. E como muito bem observado pelo eminente ministro Alexandre Moraes em voto proferido no julgamento da ADI número 3.646,
a transformação de unidades de conservação de uso sustentável em unidades de conservação de proteção integral implica aumento da proteção ambiental sobre a área delimitada, pois o regime de preservação dessa segunda categoria é mais intenso. A jurisprudência dessa Suprema Corte, inclusive, reconhece que a modificação do regime jurídico de unidades de conservação, quando implique acréscimo aos níveis de proteção ambiental, pode ocorrer por meio de ato normativo diverso da lei stricto sensu, o que afasta qualquer violação da medida provisória ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Assim, decidiu a Corte, por exemplo, em relação à tese, na ADI número 3.646, relator ministro Dias Toffoli, e na ADI número 4.218, relator ministro Luiz Fux. Esse era, inclusive, o cenário quando da edição da medida provisória número 758. Nesse contexto, entende-se que a edição da medida provisória observou todas as restrições constitucionais e os precedentes desta Corte, sendo, portanto, constitucional. Ocorre que, com o advento da conversão da medida provisória na Lei número 13.452, foi modificado o seu artigo 4º, que previa um incremento do regime jurídico ambiental da área de proteção ambiental do Tapajós. Ou seja, o Poder Legislativo, quando da conversão da medida provisória número 758 em lei, desfez a previsão da incorporação daquela área ao Parque Nacional do Jamanchim. Deixou-se de ter, portanto, a medida de compensação ambiental. Por outro lado, o que o ICMBio informou, excelências, é que essa mudança se operou sem qualquer amparo em estudos prévios realizados por aquela autarquia ambiental, que é legalmente competente para executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, nos termos do artigo 1º, inciso 1, da Lei número 11.516, de 2007. Isto leva à compreensão de que houve um vício grave a macular a lei ora examinada. Isso porque a atuação especializada por parte do ICMBio na realização de estudos que embasam iniciativas voltadas à configuração das unidades de conservação confere o lastro técnico-científico para a efetividade da proteção do status ecologicamente equilibrado do meio ambiente, tutelado pelo artigo 225 da Constituição. Tanto é assim que o plenário desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS número 24.665, redator para o acordo do ministro César Peluso, já proferiu julgamento no sentido de que a realização de estudos técnicos constitui requisito indispensável para a ampliação dos limites da unidade de conservação ambiental. Por outro lado, à luz de uma compreensão teológica e sistemática de tal precedente, tem-se que, no presente caso, em que se teve a diminuição do status de proteção da área contida em unidade de conservação ambiental, a existência de estudos técnicos atestando a viabilidade da solução normativa possui caráter ainda mais fundamental. Aliás, em voto condutor do julgamento proferido na ADI número 4.717, a eminente ministra Carmen Lúcia fez constar que a melhor interpretação do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, da Constituição, impõe que a alteração ou a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos seja precedida de amplo debate parlamentar e participação da sociedade civil e dos órgãos e instituições de proteção ao meio ambiente, em observância à finalidade do dispositivo constitucional, que é assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa maneira, é possível constatar que a alteração empreendida no curso do processo de conversão da medida provisória número 758 na lei analisada, consistente na retirada do Parque Nacional de Jamanchim de área de aproximadamente 51 mil hectares, careceu de lastro técnico, que se afigura como requisito fundante para a alteração normativa. A lei impugnada, portanto, foi editada na contramão do dever imposto ao poder público de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, estabelecido pelo artigo 225 da Constituição Federal. Por esses motivos, excelência, entende-se que o texto legal questionado afronta os princípios da vedação ao retrocesso em matéria ambiental, da proibição de proteção ineficiente e do dever de progressividade da proteção ambiental, decorrentes do mesmo artigo 225 da Constituição.
Deve-se reconhecer, então, que a conversão da medida provisória número 758 na Lei número 13.452 resultou no descumprimento pelo poder público em sua projeção legislativa dos deveres constitucionais estabelecidos nos incisos 1 e 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas e proteger a fauna e a flora. Cumpre esclarecer, por fim, que o reconhecimento da inconstitucionalidade na Lei número 13.452 de 2017, nos termos aqui delineados, não implica posicionamento institucional contrário ao projeto de implantação da ferrovia Ferrogrão. Ao contrário, a Advocacia Geral da União destaca que, desde que observados os requisitos legais e ambientais aplicáveis, o empreendimento poderá trazer avanço logístico para o país, com potencial de geração de 373 mil empregos e a ampliação da capacidade de transporte e competitividade no escoamento da produção agrícola pelo Arco Norte. Com efeito, a consolidação da Ferrogrão poderá reduzir o tráfego de caminhões na BR-163, com efeitos positivos sobre a malha rodoviária e sobre o meio ambiente, mediante a mitigação de emissões de gases de efeito estufa, e há uma previsão de serem evitados 3,2 milhões de toneladas de CO2, alinhando-se, portanto, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A propósito, há de se reconhecer um importante papel da decisão tomada pelo ministro relator e referendada pelo plenário em abrir o tema para conciliação e também permitir o avanço nos estudos para a realização do empreendimento. Tal medida, inclusive, já frutificou na criação, no âmbito do Ministério dos Transportes, de grupo de trabalho específico voltado à atualização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, com foco na participação da sociedade civil e na consideração das condicionantes socioambientais, pluralizando e democratizando, assim, as discussões sobre o tema. Outro resultado foi a atualização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que gerou significativa revisão locacional do projeto, com a adoção de traçado que elimina a interferência com o Parque Nacional do Jamanchim. Nesse sentido, a indicação pelos atuais estudos da possibilidade de um traçado mantido integralmente na faixa de domínio da rodovia BR-163, trecho excluído da área de afetação ambiental do parque desde o seu decreto de criação de 2006 e já antropizado, oferece uma perspectiva alvissareira de que o projeto possa ser viabilizado de forma sustentável. Senhores ministros, a Constituição consagra, garantir o desenvolvimento nacional como um dos objetivos da República. Ao mesmo tempo, garante o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Esses valores, muito longe de se excluírem, devem ser concretizados em equilíbrio. E o conceito de desenvolvimento sustentável, extraível da própria Constituição, é compasso norteador da Advocacia Geral da União, não somente neste processo, mas em toda a atividade consultiva e contenciosa do seu Ministério Constitucional enquanto função essencial à Justiça. Diante do exposto, a Advocacia Geral da União manifesta-se pela procedência da demanda, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 13.452, de 2017, diante da supressão da devida contrapartida ambiental prevista na medida provisória da qual se originou. Muito obrigado pela atenção e ótimo trabalho a todos. Muito obrigado. Passamos agora às sustentações dos amici curiae.